E aí, galerinha do nono ano, começando mais uma aula de Geografia, professor Rogério. E hoje a gente vai estudar a parte 2 da aula sobre nova ordem econômica. Beleza? Nós estudamos na aula passada todo esse processo inicial. E eu falei para vocês que dentro dessa nova ordem mundial surgiu outros centros de poder que a gente vai estudar hoje, que são também as relações aí dos blocos econômicos. Beleza? Fica de olho aí na tela para a gente confirmar o nosso conteúdo. Olha só, Geopolítica Atual, parte 2. Vamos estudar aí os blocos econômicos, como a União Europeia, conhecida como UE, NAFTA e Mercosul. Então, nessa aula, galera, a gente vai abordar aí as principais temáticas aí, os principais blocos mundiais econômicos. Existem diversos outros blocos espalhados pelo mundo. Olha aí, eu estou sobre as caixinhas aí, não é por acaso, é para representar aí, ó, os blocos econômicos no cenário, beleza, galera? Porque esses blocos econômicos são muito importantes, principalmente porque a partir do surgimento dos blocos, acabaram fomentando a economia dos países membros envolvidos. Beleza? Então, sem perca de tempo, vamos lá para o nosso conteúdo da aula de hoje. Então, o que são blocos econômicos? Grupo de mercados regionais entre países, olha só, mercados regionais. O que representa mercados regionais? Quer dizer que esses blocos econômicos não são numa escala global, eles se formam em algumas regiões. Por exemplo, eu tenho aqui o Mercosul, representado nesse mapinha pelo verde, que é o mercado comum do Sul, que o Brasil é o grande líder, que não está localizado em toda a parte do mundo, mas em uma determinada porção aqui na América do Sul. Por isso que ele é chamado Mercado Comum do Sul, porque esse bloco pertence à América do Sul. Então, mercados regionais entre países, esses mercados aí se unem com o objetivo de dinamizar e integrar a economia de seus membros, desenvolver. Então, toda vez que a gente fala sobre o bloco econômico, você tem que ter na sua mente que nada é por acaso. A união desses países é buscar a cada dia mais uma parceria econômica, um crescimento econômico, desenvolver a economia desses países membros para poder ter essa competitividade ainda mais no cenário internacional. A gente sabe que o mundo está em constante disputa no campo político, no campo econômico, e a união desses grupos de países, que são os blocos econômicos, acabam fortalecendo a economia, acabam crescendo, evoluindo, e isso é algo bem positivo, porque muitas das vezes um país sozinho, diante de uma batalha, diante de uma luta, é complicado vencer. E assim a nossa vida do dia a dia é dessa forma também, mas quando nós temos mais pessoas envolvidas no projeto, é mais fácil esse processo aí de integração, crescimento e evolução. Beleza? Vamos lá. Então eu tenho os blocos econômicos, aqui a gente tem a representação dos blocos, principais blocos, com base no ano de 2015, temos aí Mercado Comum do Sul, temos a Comunidade Andina, a gente vai encontrar também NAFTA, aqui na porção da América do Norte. Encontramos outros blocos econômicos, como a União Europeia, na porção aqui da Europa, beleza? E assim, se você observar, vai encontrar outros também. Até na África do Sul, ó, a gente encontra também blocos econômicos. Beleza? Então vamos lá. Falando sobre formação da UE. União Europeia, galera, primeira dica, vem aqui comigo. Vou falar sobre o maior bloco econômico, que é a UE, União Europeia. Primeiro a gente vai começar com UE, depois vai trabalhar um pouquinho com NAFTA e Mercosul. É histórico, como se aconteceu todo esse processo aí de formação. Então, na atualidade, o maior bloco econômico do mundo é a União Europeia, formada por 27 países do continente europeu. Vamos lá? Atenção! Então, a União Europeia, ela vai iniciar todo esse processo de formação em 1944. Então, só que lá em 1944, ela não era reconhecida ainda como UE.
ela era reconhecida como Benelux. Então foi a partir do Tratado de Benelux, que entrou em vigor em 1958, que foi aí o quê? O ponto de partida inicial para a formação da União Europeia. Lá em 1958, nós tínhamos aí como membros da Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Firmaram aí um acordo de cooperação econômica, antes mesmo do final da Segunda Guerra Mundial. Então, essa galerinha que se uniu, na verdade, galera, para poder, vem comigo, se uniram, na verdade, esses países, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, para poder desenvolver as suas economias. Porque boa parte da Europa, nesse contexto, em 1944, estava vivenciando a Segunda Guerra Mundial. Então, a união desses países foi visando o quê? O desenvolvimento, a melhoria das suas estruturas dentro do continente europeu, a partir da formação do Benelux. Beleza? Vamos lá. Então, firmaram um acordo de cooperação econômica, lá em 1958, que entrou em vigor, com o objetivo de redução de impostos e adoção de taxas comuns para a importação e exportação de seus produtos. Eu falei para vocês que um bloco econômico visa o crescimento econômico dos seus respectivos membros. Então, a primeira medida, que já lá no Benelux, foi reduzir os impostos e taxas comuns para importação e exportação. Por quê, galera? Olha, vem comigo. Se um grupo de bloco econômico é formado, se eu reduzo as taxas, por exemplo, de importação e exportação para os países membros, certamente eu vou comprar mais dentro do meu bloco econômico. Porque se eu comprar fora do meu bloco econômico, é lógico que alguns produtos eu acabo comprando ainda de fora, mas a maior parte dos produtos começa a ser comprado dentro do bloco econômico, porque o objetivo é fortalecer, é fomentar o avanço econômico dos países membros. Então eles começaram a implantar algumas medidas já lá em 1952 com o Benelux, dentro da Bélgica, da Holanda. Vamos reduzir as taxas de importação para quem comprar de Luxemburgo, da Bélgica. Vamos reduzir as taxas de exportação. Dessa maneira a gente vai conseguir ainda mais estreitar as relações comerciais entre esses países membros e garantir o fortalecimento econômico do grupo. Beleza? Vamos lá. Olha só, nós temos aí, ó, que eu falei para vocês há pouco, né? A formação de Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Bélgica, Holanda e Luxemburgo nessa união de países aí do primeiro momento, do pontapé para a formação da UE. Depois, olha só, da formação de Benelux, em 1951, tivemos aí um novo tratado, e agora esse tratado passou a ser chamado de Tratado de Paris. E entrou em vigor em 1952, e até então, aqueles países chamados de Benelux formaram a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, conhecido como SECA. Mas agora, além de Bélgica, Luxemburgo, Holanda, iniciaram nesse bloco chamado Comunidade Europeia do Carvão e do Aço também França, Alemanha Ocidental, porque a Alemanha Oriental era no contexto da Guerra Fria, era controlada ainda pela União Soviética, e Itália. Então, aumentou mais países nesse novo bloco chamado SECA a partir da sua criação. Beleza? Então, a SECA tinha o objetivo de integrar as indústrias siderúrgicas, do carvão, do aço, dos países membros do grupo. Então, é o segundo pontapé aí, ó, segundo avanço do processo de formação, beleza? Do que viria a ser União Europeia. Primeiro o Benelux, agora eu tenho o SECA. Novos países adentraram no grupo. Eu tenho a Itália, a Alemanha Ocidental, que começaram a participar desse novo grupo, que ficou conhecido aí como SECA. Vamos lá. França também, Itália. Outro avanço aí para a formação da União Europeia. Novo tratado de 1957. Agora esse tratado passou a ser chamado aí Tratado de Roma.
ele entrou em vigor em 1958, certo? E formou a chamada Comunidade Econômica Europeia, CEE, ou o Mercado Comum Europeu, conhecido como MSE. Os objetivos aí da formação da comunidade econômica: integrar os mercados do carvão e do aço entre os países membros da Comunidade Econômica Europeia. Previa o quê? A formação de um mercado comum. O que seria esse mercado comum, galera? Na união desses países, eles queriam estabelecer o quê? Livre circulação de mercadorias, serviços e capitais. Então a mercadoria ia poder adentrar o território, vem comigo, dos países membros da Comunidade Econômica Europeia, sem qualquer obstáculo, sem qualquer barreira. E isso facilitaria o que? As relações econômicas entre os membros da Comunidade Econômica Europeia. Certo? A mercadoria teria livre acesso, o capital teria livre acesso, e isso ia fortalecer a economia dessas nações. Vamos lá. Também, a redução das tarifas de importação. Só lembrando que importação é compra. Toda vez que esses países precisassem comprar um produto lá dentro do grupo, eles pagariam menores tarifas de importações. Nós temos aí a Comunidade Econômica Europeia, que foi formada em 1957, formada pela França, Alemanha Ocidental, Itália, Holanda, Bélgica e Luxemburgo, os países da Comunidade Econômica Europeia. Então, esses aqui são os países da Comunidade Econômica. Aí a gente tem aqui, a adesão de novos países a partir de 1973. Nesse slide anterior aqui, são os países que iniciaram aí com a Comunidade Econômica Europeia. Mas conforme ela foi avançando, em 1973, entrou a Dinamarca, depois a Irlanda e o Reino Unido. Só uma observação, isso aqui é histórico, porque atualmente, você ouviu falar muito nas reportagens sobre Brexit, que foi a saída do Reino Unido. O Reino Unido já não faz mais parte atualmente aí da União Europeia. Eu trago essa informação como histórico. Quando ele entrou. 1981, Portugal aderiu à Comunidade Econômica Europeia. 1986, Espanha. E aí novos acontecimentos no campo econômico realizaram aí dentro do grupo, como o fim das tarifas aduaneiras, que é essas tarifas de importação, circulação de mercadoria e livre comércio entre os países membros. Agora sim, agora é um momento importante. Eu falei para vocês que iniciou lá com Benelux, depois a gente vai ter Comunidade Econômica Europeia, depois Mercado Comum Europeu, e a partir da década de 90 nós temos aí realmente a formação da atual UE, que é a União Europeia. Vamos lá. Então, a partir desse Tratado de Maastricht, foi criada em 1992 a União Europeia, que entrou em vigor em 1993. Nós tivemos aí a formação da União Europeia. A União Europeia, durante esse processo de formação, ela firmou 4 objetivos, que seriam as chamadas 4 liberdades. O que seriam 4 liberdades? Dentro da UE, eles estavam propondo a livre circulação de capitais, que seria dinheiro, moeda, livre circulação de pessoas, livre circulação de serviços e livre circulação de mercadoria. Então, essas são as chamadas 4 liberdades dentro da UE para todos os membros. E também, lá na sua criação, propuseram a criação única de uma moeda, que foi o chamado o euro, que é uma realidade hoje dentro da UE. Só que o euro, galera, no primeiro momento, vem aqui comigo, ele não foi lançado na espécie, no dinheiro,
Primeiramente, ele foi lançado virtualmente e depois de alguns anos ele foi lançado aí impresso. Mas no primeiro momento do lançamento do euro, ele foi lançado virtualmente. E o euro hoje é uma das moedas muito valorosas que nós temos no mercado internacional. Beleza? Tem grande peso, né? O euro, quando a gente fala da sua cotação. Voltando. Então, esses foram os objetivos aí com a criação. Então, o nome somente União Europeia, ele passou a ser chamado, o bloco passou a ser chamado de União Europeia somente a partir de 1992, com o Tratado de Maastricht, que eu falei para vocês há pouco. Atualmente, a União Europeia, galera, é o principal bloco econômico do mundo, certo? É o principal bloco e participa muito aí nessas relações, discussões políticas e também econômicas. Outro bloco econômico que está localizado na América do Norte é o NAFTA. Foi criado aí em 1993, formado pelos Estados Unidos, Canadá e México, os países ali da porção da América do Norte. O objetivo desse bloco econômico é fomentar o crescimento econômico, certamente, dos países membros. E uma das medidas foi reduzir ou eliminar as barreiras comerciais e propor também o fim das barreiras alfandegárias e econômicas entre os países membros. Outro bloco, que eu falei para vocês desde o início, que foi formado com o objetivo de fortalecer o crescimento das economias. Vamos lá. Tenho agora um bloco muito importante para mim, para você, que está localizado aqui. O Brasil é o grande líder, que é o Mercosul, que foi criado aí em 1991, lá no Paraguai, né, Assunção. A formação desse bloco, a gente vai observar aí Brasil, inicialmente, Argentina, Uruguai, Paraguai e outros países. Esses países aqui, Brasil, Argentina, Uruguai e o Paraguai, foram os fundadores. E depois, com o passar do tempo, a gente foi entrando novos países no bloco econômico do Mercosul. Objetivo: zona de livre comércio com liberação de mercadorias, circulação de mercadoria entre os países membros. Estabeleceram também tarifa externa comum, que é a chamada TEC. Seria um imposto único para produtos que entrassem nos países membros do Mercosul. E uma união aduaneira que completa a TEC, que são as tarifas, entendeu? Então, redução de tarifa de importação, redução de tarifas alfandegárias, visando aí o crescimento econômico das nações. Beleza? Voltando. E nós temos aqui o mapa dos membros aí pleno do Mercosul. Quando eu falo dos membros plenos, a gente vai encontrar aí, ó, que são os fundadores: Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Beleza? E eu tenho os membros associados: Bolívia, Chile, Peru, Equador e Colômbia. E eu tenho países suspensos, no caso a Venezuela, por conta aí dos últimos acontecimentos, dos últimos anos. Aí a gente pode observar crise econômica, corrupção, dificuldade financeira da Venezuela, e a Venezuela está suspensa aí do chamado Mercosul. Beleza, galera? Então a gente fecha a nossa aula de hoje sobre blocos econômicos. A gente volta na próxima aula. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!